Boa noite a todos. Então, vamos iniciar mais um estudo das obras de André Luiz, através da Fraternidade Mundo Luz, que nos possibilita esse encontro todas as quartas-feiras, às 19 horas até às 20. Hoje, vou chamar Gislene para fazer para nós, então, a prece inicial. Você pode ficar à vontade, Gislene. Ok. Boa noite, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga de luz e amor, que nos acompanham nessa tarefa, os nossos mentores, ilumine a todos nós para que possamos receber todos os ensinamentos desta noite. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, com as vibrações dessa prece, né? Eu peço a Deus que nos dê esse discernimento, que dilate, então, essas nossas faculdades para que a gente apreenda de uma forma melhor tudo aquilo que nos é trazido. E hoje é um assunto um pouco complicado, mas que é importante da gente tratar, porque a gente, às vezes, não sabe o que está fazendo de fato com o nosso organismo, com o nosso corpo, né? E hoje, antes da gente começar a leitura, então, do capítulo 2, a pesquisa que tinha sido pensada para hoje é a respeito do suicídio indireto, né? E a gente pediu para que o Márcio fizesse para nós uma pesquisa, trouxesse algo para que a gente fale sobre essa questão do suicídio indireto, né? Porque não é aquele que a gente comete, vamos dizer assim, pensadamente, né? Que não é aquele do momento, aquele do, vamos dizer assim, do ápice da dor, né? E sim aquele que a gente vai alimentando durante anos aí, né? Marcinho, a palavra é sua, fique à vontade, tá? Traga para nós aquilo que você buscou, para que a gente possa, antes de começar a leitura, ter esse entendimento melhor do que é esse suicídio indireto. Tá bom. Boa noite, pessoal. Então, conforme a Vivian comentou, né, eu no pequeno trecho que eu selecionei, entendi como suicídio direto ou inconsciente. A exemplo da situação vivida por André Luiz, relatada no livro Nosso Lar, onde teve sua situação caracterizada como suicídio inconsciente, essa forma de desencarne é entendida no meio espírita como aquela em que as pessoas levam um estilo de vida que ocasiona a redução das forças físicas vitais, ocasionando ocasionado pela perda da durabilidade necessária do corpo físico para cumprir com êxito a encarnação. Estão nessa categoria de desencarnes aqueles ocorridos, por exemplo, por beber demasiadamente, fumar, usar drogas, como ter excessos alimentares ou descontrole emocional sistemático. Nesse quadro, o indivíduo não tem a consciência de que está se matando. Então, esse trechinho aqui que eu selecionei, eu acho que tem mais ou menos dentro daquilo que a gente, que eu entendi. Sim, você tirou isso da onde, Marcinho? Esse trecho que você leu, você buscou ele onde, você sabe? Márcio? Bom,
né? Eu acho que ele deve estar, talvez, procurando. Eu queria deixar bem claro, gente, que o suicídio indireto, então, como a gente estava, né, como o Marcinho trouxe, muito bem explicado aí nessa fala dele, a gente precisa lembrar que não é nada daquilo que a gente pratica naquele ápice da dor, né? Não é aquela coisa, eu vou tirar a minha vida e aí eu sei que eu estou fazendo aquilo com esse objetivo, né? O objetivo é de extermínio, de autoextermínio. Então, quando é o suicídio mesmo direto, é nesse sentido. Eu sei e é o autoextermínio. Aí existe, então, como o Márcio trouxe para nós, a questão do suicídio indireto. E eu achei muito interessante, porque a gente sabe, né, que bebida, que o fumo, que a droga, que a alimentação, dependendo, essas coisas nós sabemos que desregradamente, de uma forma abusiva, às vezes, e durante anos, realmente traz esse problema para nós. Né? Se não nessa vida, quer dizer, nessa vida a gente já vai ter o suicídio indireto, mas ela vai nos causar problemas para vidas futuras também, da mesma forma que o suicídio direto também traz. Agora, uma coisa que ele falou no finalzinho a respeito do desequilíbrio. E essa questão do desequilíbrio é curiosa, porque a gente precisa lembrar que está muito ligada à viciação dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas falas, né? Tá muito ligado a esse tipo de morte inconsciente, porque, querendo ou não, e a gente já viu e já falou aqui, né, Emmanuel vai trazer para nós que tudo aquilo que eu vibro, né, para o outro, ou desejo para o outro, ou faço para o outro, ele começa primeiro agindo em mim. Então, se eu tenho pensamentos bons, elevados, pensamentos coerentes, pensamentos, vamos dizer assim, de bondade, de benevolência mesmo, de fraternidade para com o outro, esses pensamentos, eles reverberam primeiramente no meu corpo, fazendo com que as minhas glândulas, fazendo com que o meu organismo produza de uma maneira mais correta, vamos dizer assim, os hormônios que o meu corpo necessita. E quando eu tenho a inversão disso, que é a questão do desequilíbrio, né, que é a questão do pensamento de uma forma equivocada, ou um desejo de que alguém, né, não se dê bem, ou que, né, eu penso ou falo mal daquela pessoa, ou fico denegrindo a imagem de alguém, ou até mesmo dentro né, das minhas ações, das minhas atitudes com determinadas pessoas, esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento e ação faz com que as nossas células, com que as nossas glândulas, com que tudo dentro do nosso corpo reaja da mesma forma e acabe gerando vamos dizer assim, um hormônio produzido de uma forma não boa, que vai alimentar os meus órgãos, o meu sangue, tudo. Isso a gente vai ver até com muito detalhe no livro dos Mensageiros. Tem um desencarne lá de um companheiro que a gente vai ver que ele praticamente está sendo expulso do corpo por falta de uma elevação moral e espiritual, né? Então, vou indo para o nosso objetivo, que é hoje
o livro Nosso Lar, né? Gratidão, Chico, gratidão, André Luiz. Nós vamos começar a ler hoje, então, o capítulo 2 do livro, para que a gente possa dar continuidade, então, nesse estudo. Vou compartilhar aí com vocês. Boa noite, Fernando, seja bem-vindo. Estou compartilhando... Boa noite, gente. Boa noite. Estou compartilhando aí com vocês o capítulo 2 do livro Nosso Lar, né? Então, mais uma vez, gratidão, Chico, gratidão, André Luiz, 2 trabalhadores maravilhosos, e que a gente possa, então, começar o capítulo 2. E o capítulo 2 vai dizer para nós da seguinte maneira, deixa eu só colocar aqui, vai falar assim, começa, né? O título é Clarencio, do capítulo, e fala: suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido? E aí eu procurei o que significa sicário. Sicário quer dizer sedento de sangue, sanguinário, sanguinolento, cruel, assassino, né? Malfeitor, facínula. Então, ele tá falando, né? Onde estão esses malfeitores de coração empedernidos? Empedernidos quer dizer duro como pedra, tá? Então, onde estão essas pessoas que estão me acusando, né? Esses sanguessugas de coração duro? Por vezes, enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa. E, quando meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extrema energia. Em vão, porém, esmurrava o ar nos parasismos da cólera, que quer dizer espasmos agudos, tá? E aí ele termina o parágrafo dizendo assim: gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Aí eu pergunto, meus amigos, minhas amigas, né? Olha que situação que ele se encontra. André Luiz, a gente vai ver, o encarne dele do suicídio foi pela bebida, foi pelo fumo, né? Foi por esse excesso de pensamentos, igual nós lemos no primeiro capítulo, a respeito de sempre estar buscando as rodas de críticas, do mal falar, né? Do mal, como é que eu posso dizer? Dessas contradições, essas rodas onde as conversas não eram tão salutares, né? Eram rodas de conversas justamente para denegrir alguém, ou a própria igreja, igual ele fala, que ele tinha muito essa questão de ir atrás dos críticos que analisavam determinadas partes da Bíblia para se ater àquelas contradições. Então, André Luiz, ele não foi um suicida indireto apenas por um lado, né? Ele foi por diversos lados. Vocês lembram, não sei se vocês lembram no filme Nosso Lar, que ele aparece toda vez que uma pessoa que tem uma renda mais difícil aparece no consultório dele, ele faz uma cara horrorosa para poder atender aquela pessoa,
Olha só, apesar dele fazer por conta da secretária, né? Apesar dele fazer o bem ali, de estar, às vezes, atendendo de graça no final do expediente, não era por um sentimento, por um desejo dele. Então, tudo isso reverbera no nosso corpo. Tudo isso reverbera, sim, dentro de nós, né? Nesse sentido. Eu ainda vou fazer mais alguns comentários. Fale para nós, Fernando. Diga, o que você acha? Vou falar de uma maneira bem sucinta, para não tomar o nosso tempo. Quão importante é a questão do conhecimento. Porque se nesse período que ele estava convivendo com essas pessoas de coração, empredados, se ele tivesse o conhecimento, dando murro em sombras, e aquelas gargalhadas, como se diz, você está fazendo, não vai adiantar em nada. Se ele tivesse o mínimo de conhecimento possível, quanto que ajudaria ele? Que é o que nós estamos fazendo agora. Sim. Aí chega a ponto dele pensar, para quem que eu vou apelar? Se eu estou fazendo de tudo e nada acontece. É só um breve comentário, Vitor. Muito bom, muito ótimo, Fernando. Ícaro, você quer falar alguma coisa? Na verdade, sem querer, eu esbarrei aqui na mãozinha. Desculpa aí, pessoal. Estou acompanhando aqui. Não, tudo bem. Então, essa questão dele esmurrar o nada, vamos dizer assim, né? O que acontece? Ele estava desesperado, ele ouvia as pessoas chamando ele de suicida. Ele não tinha conhecimento nenhum de nada, a gente viu isso no primeiro capítulo. Ele não tinha conhecimento de nada religioso. Nada, pelo contrário, nós vimos que ele gostava de fazer o quê com a questão religiosa? Buscar as contradições, buscar como é que fala? As discordâncias, né? Ele gostava de buscar o lado negativo da crença religiosa. Então, ele não tinha nenhum conhecimento. E aí você, num lugar, num ambiente que você desconhece, completamente na treva, igual ele vai falar ali, né? Que escorregadios na treva espessa, né? Então, você está num lugar, você não conhece, não entende, não está entendendo o que está acontecendo, eu entrei para uma cirurgia, agora estou aqui nesse lugar, num lugar que eu não conheço, com gente me chamando de suicida, gritando, falando que eu sou criminoso, infame, né? Imagina só que tipo de loucura uma pessoa não chega a entrar nesse instante, né? Porque é um desafio muito grande para nós, espíritas, nós espíritas, hein? Eu estou falando de nós, já entrarmos num plano espiritual sendo, entre aspas, previamente julgados, sem a gente ter esse entendimento do que eu fiz ou deixei de fazer. Imagina para aquele que nem tem o conhecimento. Imagina para aquele que não faz ideia do que está acontecendo na vida dele. Então, é complicado, sim. Ele estava ali no primeiro capítulo ele fala que ele roga, que ele clama por alguém. Lógico que não é sentido de verdade, né? Nós vimos isso também. Então, olha só, ele está ali, ele está chamando, ele está pedindo, ele está querendo ajuda. Não, ele tem ajuda, porque nós vamos ver nesse capítulo, Clarence está ali do lado dele, mas ele não consegue enxergar. Por quê? Porque a sintonia, essa vibração ainda está voltada muito para a matéria, né? Então, ele está ali naquele desespero, vamos dizer assim, e ele não encontra uma saída, ele não encontra
um alívio, um acalento. Pelo contrário, a gente viu no primeiro capítulo que ele fala que tinha vezes que ele ficava dias sem dormir, que quando ele dormia, quando ele conseguia dormir, ele acordava com essas perturbações, com essas pessoas incomodando, chamando, gritando, falando alguma coisa. Então, ele estava realmente numa situação muito complicada. E imagina só, né? Quando eu estava lendo o parágrafo, eu fiquei imaginando, foram 8 anos participando desse movimento sem saber o que de fato estava acontecendo, na verdade, não é nem sem saber, porque ele sabia onde ele estava, né? Assim, no sentido de que eu estou num lugar que não é bom, minhas roupas estão ficando sujas, né? É um lugar que não tem um cheiro gostoso. Então, sabendo, ele estava, mas ele não tinha consciência do que significava aquilo. Então, imagina só, para André Luiz, né, nesse primeiro momento, o que não é esse despertar num lugar que traz para ele um desalento, não é isso? Que traz essas pessoas que vêm, que ele fala, né, que ele de vez em quando ouvia os gritos e ele até enxergava, mas que elas... Olha lá, ele fala assim, ó, enxergava-os de relance, escorregadios nas trevas. Então, você não consegue nem discernir o rosto daqueles que te acusam. Você vê, mas você não vê, porque eles estão ali te chamando e brincando e zombando, e aí, né? O que está acontecendo? Como é que com quem eu converso? Com quem que eu falo? E aí a gente esquece, né, que existe um Cristo, que existe um Pai maravilhoso, misericordioso, que existe aquele que está sempre ao nosso lado, esperando que a gente faça realmente algo vamos dizer assim, de bom rumo a esse encontro com esse lado espiritual. Então, imagina só, esse primeiro parágrafo traz para nós coisas fantásticas a respeito do mundo espiritual, a respeito de que eu não quero passar por isso. Então, se a gente começar a ouvir, né, acusações, se a gente começar a ouvir gargalhadas, tirando sarro do nosso comportamento, opa, tem alguma coisa errada. E aí, antes disso, nós vimos lá no primeiro capítulo que se eu começo já a ver um ambiente que não tem iluminação, que é meio cinzento, vamos dizer assim, que é uma coisa meio fora do normal que a gente vive. Se eu começo a ver, sentir cheiros diferentes, né, texturas diferentes do chão, das coisas. Opa, tem alguma coisa diferente aí. Eu preciso me antenar para essas nuances que o ambiente vai me trazer para que eu possa despertar onde eu estou e para onde eu quero ir. Meninos, meninas, comentários a respeito desse primeiro capítulo, desse primeiro parágrafo, para que a gente possa continuar. Vamos lá. Mãozinhas, mãozinhas. Diga para nós, Marcinho. Eu acho, né, gente, acho oportuno esse pedaço que nos leva à reflexão aqui, né? O que é que a gente faz esse presente que é o nosso corpo, né? Então, principalmente no entendimento que a espiritualidade e a doutrina nos dá, né? Porque nós, quando viemos para cá, conforme a programação que estabelecemos no plano espiritual, temos aí uma data de retorno prevista, né? Cumprindo, se espera, né?
o tempo necessário para podermos fazer os ajustes necessários na nossa jornada, né? Ou seja, experiências diversas, provas diversas, vencer a nós mesmos, né? Isso vai demandar tempo. Agora, se eu não cuido do meu corpo, né? Aí a coisa complica, né? Porque como é que eu vou chegar nessa idade se eu não consigo realmente, né? Então, a reflexão que se der é a seguinte: tem que cuidar do corpo, sim. Tem que cuidar para justamente não ter esse entendimento de que é suicida, né? Que é suicida. Porque esse livro, essa lição é bem contundente, vamos dizer assim, né? Então, as escolhas que temos que fazer, você tem que ter esse entendimento de que o que eu estou fazendo com esse presente, né? O corpo é um presente que nós recebemos. Se você de alguma forma não procura cuidar, né? Sabedor aí que você tem determinados problemas e você insiste em determinadas posturas de alimentação, por exemplo, enfim, outras coisas que você vê de alguma forma que você está prejudicando o seu vaso físico, né? Com o entendimento espírita, complicado, né? Como o André não entendia nada disso, fica como lição para todos nós, né? Mas vale uma reflexão seríssima nesse caso. Sim, com certeza. Ótimas reflexões, Marcinho. Voltando, né, para essa questão do suicídio indireto, isso sim, nós recebemos essa dádiva de Deus, que é uma concessão maravilhosa, que é esse organismo, esse corpo, essa máquina divina. Tem um capítulo lá no Mensageiros que se chama Máquina Divina, que ele faz uma descrição maravilhosa do corpo humano, né? E a gente vai chegar lá, não sei quando, mas vamos. Mas bem nesse sentido, a gente precisa aprender a utilizar da melhor maneira possível, além do tempo que nós temos, também esse santuário que é o nosso corpo. A partir do momento que eu detectei que algo está indo contra aquilo que eu acredito, eu preciso começar a modificar a minha forma de pensar com relação àquilo, né? Gente, quando a gente fala bebida, a bebida não é só a bebida alcoólica, né? Tem a bebida que é demasiadamente com açúcar, refrigerantes, sucos, o próprio café. Então, não é só um tipo de sentido. O fumo, por exemplo, o fumo não é só o cigarro, né? Tem o fumo indireto, que você convive com aqueles que fumam e não se resguarda daquilo. Querendo ou não, você está fumando indiretamente. Né? Então, tem todo um contexto por trás das coisas que a gente acha que é só o que está na letra. E nós, viu? Márcio, Gislene, Fernando, Thelma e Sônia, não estamos mais em posições de acharmos que são só as letras. Nós estamos aqui buscando o quê? Buscando justamente entender e compreender o que vai além dessa letra, o que passa, né? O que sai, não tem aquela expressão, o espírito da letra, é isso que nós estamos aqui buscando, tirar o que é bom daquilo que nós estamos simplesmente passando o olho. Porque quando a gente lê a primeira vez, a gente entende de uma maneira muito superficial. A gente não analisa essa questão do suicídio indireto, a gente não analisa essa questão do criminoso, a gente não analisa como é que é aquele ambiente umbralino, a gente não analisa essas coisas, a gente lê, se horroriza com aquilo, mas passa. Porque é um livro. E aí a gente associa muito com a questão do romance, da ficção, da alegoria,
né? E a gente esquece que no início do livro ele está dizendo para nós, lá na mensagem dele, que é um roteiro para que nós não caiamos nos mesmos erros que ele. Fernando, você levantou a mão mais cedo, você quer falar alguma coisa? O que eu queria complementar a respeito do nosso amigo Marcinho, que tem a questão do lado físico, mas tem também a questão do lado da mente. Tomar muito cuidado com os pensamentos, saber lidar com os pensamentos, que muitas das vezes é difícil, e esses pensamentos, dependendo de quais se tratam, acabam atingindo o nosso físico. Então, o pensamento, de vez em quando, é muito difícil lidar com ele. Sim, ótima reflexão, Fernando. Essa questão do pensamento, gente, é uma questão que a gente precisa trabalhar muito. Emmanuel fala muito sobre o pensamento, né? Emmanuel traz para nós que vai chegar um momento que a medicina ela vai ser uma autocura. Através do quê? Do pensamento, do sentimento, do trabalho, da emoção que eu estou sentindo naquele momento. A gente trouxe aqui uma vez a respeito do pensamento, quando que Jesus cura, ele cura pela unicidade dele, de pensar, sentir e fazer, né? A mesma coisa, aquela unicidade. Lógico que tem muitas outras coisas que envolvem aquele espírito maravilhoso, de alta envergadura, mas é muito nesse sentido, quando ele fala que a gente vai poder fazer o que ele fez. Né? Nesse sentido de sim, pensar, sentir e realizar a mesma coisa. E aí a gente deu até o exemplo daquela questão do sopro, do alento para aquele que a gente ama, que se encontra em determinado momento num desespero de ter ralado o joelho, de ter caído, e a gente leva esse lenitivo. Então, o pensamento tem muito essa influência, né? E o Márcio, quando trouxe as colocações no início, que é a respeito do suicídio, ele fala que o desequilíbrio é um dos maiores, eu acho, até, vícios que a gente tem, porque a gente tem diversos vícios ruins que a gente ainda não detectou com relação a esse pensar e a esse sentir, né? Tem aquela questão, por exemplo, do vício de reclamar, do vício de falar só sobre doença. Se é sua ou se não é, não interessa, mas você está sempre falando só sobre doença. Tem aquele vício que a gente tem, que é, apesar da gente querer ajudar o outro, quando o outro não quer essa ajuda, nós nos sentimos impotentes. E aí a gente remoe aquilo por dias, né, por horas, semanas, meses. O que eu fiz, o que eu podia ter feito, de que forma, por que não aceita, como é que eu posso melhorar, como é que eu posso... Então, a gente tem diversos vícios mentais que nós precisamos, sim, começar a tratá-los, né? A detectá-los, na verdade. Existe o maior vício de todos, que eu acho que nem é a reclamação, é a falta de agradecimento quando a gente passa pela obra divina todos os dias diante dos nossos olhos. E a gente simplesmente passa, como a gente passa o olho pelo livro. A gente vê um ipê amarelo, um ipê branco, gente, maravilhoso, e a gente é incapaz de dizer, Deus, muito obrigado. Né? A gente é incapaz de dizer, Papai do Céu, eu te amo todo dia. A gente é incapaz, às vezes, de admirar, de ir para um lugar mais alto, admirar a obra e falar assim, Nossa Senhora, realmente eu sou herdeiro de muita coisa. Assumir esse papel de filho, né? Olhar para o céu, às vezes, à noite e falar assim, meu Deus, que imensidão é a sua obra. Como eu posso te ajudar nesse momento? A gente tem essa dificuldade,
essa falta de entendimento, essa falta de conexão com esse Pai de amor e de bondade, que vem sempre tentando nos promover dias melhores, com oportunidades maravilhosas para que a gente cresça, saia do comodismo. E é difícil, eu vou falar para vocês, meninos e meninas, que é difícil, sim. Né? Não é porque a gente está aqui toda quarta-feira que, para mim, é fácil abrir a sala toda quarta-feira. Tem dia que eu falo assim, meu pai do céu, eu não quero fazer. Eu estou cansada, eu quero ficar deitada, eu quero dormir, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí, quem é que está vamos dizer assim, se associando a mim nesse momento? É o meu mentor? É o meu anjo da guarda? É Deus? É o Cristo? Não é. Então está na hora e eu tenho que fazer aquele esforço de sair, de abrir a sala, de mandar mensagem, de convidar e tudo mais. E quando a gente entra e está aqui dentro, é maravilhoso, é gostoso estar conversando, é gostoso entender, porque as coisas que eu falo, geralmente, são coisas que eu vivenciei no dia. É impressionante. Esses pensamentos pessimistas que a gente tem, que nos levam muito para o buraco, a gente precisa, sim, começar a transformá-los em pensamentos positivos e fazer esse ajuste, porque como a gente não consegue compreender há quanto tempo eu venho praticando o pessimismo, é um trabalho muito lento aos nossos olhos. E aí, lembra quando nós falamos e comentamos a respeito de que, por exemplo, hoje nós já não matamos. Aquelas pessoas que estão lá na guerra precisam ainda disso, mas nós já não matamos, já é uma conquista. Então, a gente precisa começar a olhar para o nosso hoje, para essa nossa melhor versão hoje, de uma maneira melhorada. Né? Nós já andamos bastante, mas, porém, entretanto, todavia, a gente não pode se tornar esses suicidas indiretos, deixando agora de cuidar daquilo que nós ganhamos como uma concessão, como uma dádiva divina. Porque outrora a gente não tinha não tinha o menor valor o corpo, vamos dizer assim. Né? Os homens utilizavam das mulheres como bem queriam. Não tinha um amor, né? Vamos dizer assim, não tinha uma conexão real. Né? Outrora, a questão dos duelos, das guerras, da matança, era imensa. A gente tinha valor pelo corpo? Não tinha nenhum. Conseguem visualizar? Outrora também não tinha o saneamento básico, não tinha essa questão, o costume de lavar as mãos para se alimentar, não tinha o costume do banho, não tinha vários costumes para manter esse nosso santuário bem, vamos dizer assim, bem cuidado. Os vícios eram outros. Agora, nós já estamos num patamar onde essa insalubridade ela é muito menor, mas a questão do pensamento ainda continua naquela época que a gente fazia mau uso do nosso corpo. E que a gente precisa hoje começar a nos doutrinar, vamos dizer assim, nos reeducar, nos evangelizar no sentido da forma que eu estou pensando, da forma como eu estou agindo, da forma como eu estou vendo o outro, porque não é só a questão do julgar o outro, é também a forma como eu olho para ele e
querendo ou não, aquele pré-julgamento já me afasta, né? E a gente precisa lembrar que não é só porque ele está vestindo uma roupa melhor ou uma roupa pior que ele deixa de ser um ser como nós somos. E aí eu lembro de um caso muito, muito curioso, uma vez, há muitos anos atrás, de um roubo que teve no Renascença, numa clínica. Uma amiga minha estava no meio e ela foi contar que os 2 rapazes que entraram na clínica vestiam terno e gravata. E estavam armados. E aí você diz que o roubo só acontece por aquele que é o maltrapilho? Muitas vezes não. Muitas vezes o maltrapilho, ele está ali te pedindo um prato de comida. Ele não foi para te assaltar. Ele não foi para te fazer nenhum mal. Né? Então, a gente ainda tem muitos pensamentos perniciosos. Lógico que, como o Márcio trouxe, que a gente precisa cuidar desse nosso santuário, a gente precisa, muitas das vezes, se precaver para algumas coisas. Claro que sim, mas se a gente está vendo, né, que é uma pessoa que está ali naquele sofrimento, que ela está vindo de uma maneira muito calma, muito tranquila para conversar com você, pense 2 vezes nessa atenção que a gente pode dar, porque talvez essa pequena atenção que a gente dê a essa criatura pode mudar o dia dela. Eu lembro também de um outro caso muito curioso a respeito dessa questão do santuário, de um irmão que eu não lembro com quem que aconteceu, mas ele conta que ele estava conversando com um morador de rua, e aí ele perguntou assim, qual que é seu nome? Aí disse que o morador de rua assustou e falou assim, nossa, tem tanto tempo que eu não falo meu nome? Olha só, gente. E aí ele fala o nome dele com aquela emoção, porque as pessoas não querem nem saber o nome. Conseguem entender esse suicídio indireto que nós estamos tendo com a nossa sociedade, com o nosso próximo? Porque sempre estamos pensando em coisas que não são boas a respeito dos outros. A gente sempre acha que aquele que se aproxima da gente está querendo alguma coisa. A gente nunca acha, por exemplo, outro dia eu passei por um sinal, eu achei fantástico a abordagem do rapaz que estava vendendo paçoca no sinal. Primeiro, ele faz um convite, ele fala que ele quer fazer um desafio com você, né? Que se a paçoca, ele vai te dar uma paçoca, se você comer e não gostar, não tem problema nenhum, não precisa pagar. Eu já achei aquilo interessantíssimo, né? Achei aquilo muito curioso, porque, querendo ou não, lógico, né? Que no pacote que você vai comprar do produto dele, isso já está embutido, lógico, não estou dizendo que não esteja, mas ele te aborda de uma maneira diferente. E aí ele te entrega um pacote com 10 paçocas, se você aceitar, com o número do Pix. Olha só, gente, como é que eu vou dizer? A palavra até fugiu. A confiança que essa pessoa está tendo naquele que está passando por um sinal. Porque a pessoa aceita levar o produto, mas o pagamento não. Aí ele ainda fala, na hora que você estiver mais tranquilo, você pode fazer o Pix. Na hora que você estiver num local mais tranquilo e tudo mais. Na hora que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi o Pix. Mas você entende? Olha só, a confiança do outro. Eu não teria essa confiança. Eu não teria essa vamos dizer assim, essa atitude. E o medo de você dar e não receber de nenhum jeito? Né? Da outra pessoa simplesmente, vamos dizer assim,
usar de má fé e não te pagar. O que acontece com isso? É o vício do pensamento, é o suicídio indireto, é a negatividade. Esse rapaz que está fazendo isso, pelo contrário, olha o otimismo dele de entregar para a pessoa um produto que ele está vendendo, acreditando que ela vai pagá-lo. Consegue entender como é que essas pequenas coisas mostram para nós aonde nós estamos errando, aonde nós precisamos começar a nos movimentar nesse pensamento, nesse desequilíbrio? Diga, Fernando, para nós, porque eu estou falando demais hoje. E o interessante, Vivian, é que além desse voto de confiança que ele deu para uma pessoa estranha, como que ele moveu o sentimento dessa pessoa. Uma pessoa que eu nunca vi na minha vida está dando essa tamanha confiança em mim. É aquela passagem do avião. Você está entrando naquele avião que cabe não sei quantas pessoas lá dentro. Você nunca viu o comandante que está lá dentro pilotando avião. E você confia naquela pessoa que vai te levar a um determinado caminho. Eu acho que tudo isso aí mexe com o interior da gente e nos faz crescer. Com certeza. Isso mostra para nós que nós ainda estamos muito, muito longe de ter essa confiança mesmo, esse desprendimento de achar, de voltar a achar que o outro é capaz de fazer o bem como nós fazemos. Porque hoje a nossa sociedade nos mostra muito a respeito, porque esse suicídio indireto, esse suicídio desse psiquismo, desse desequilíbrio, ele vem muito da mídia, do medo que eles põem na gente, né? Da insegurança que eles põem, na taxa de mortalidade, na quantidade de assalto. Gente, existe, mas não é para todo lado, não é nessa quantidade, né? E aí eles vendem o quê? Eles vendem o medo, eles vendem a insegurança. Por quê? Porque assim eles controlam a manada. E como eu disse semana passada, nós precisamos ser o ponto fora da curva. E aí, quando a gente passa por uma pessoa que a gente nunca viu na vida, que a gente nem sabe, e detalhe, ele estava de terno e gravata, vendendo paçoca num sol escaldante, porque ainda nem tinha começado a chover. Então, você vê que a pessoa está ali acreditando e botando todas as energias dela em cima de uma coisa e em cima, principalmente, das pessoas que passam por ela. É um crédito que ela está dando. Então, nós já temos a capacidade de modificar o nosso pensamento para esse tipo de realidade, para que deixemos o desequilíbrio e comecemos a ter uma lucidez, um equilíbrio melhor, para que a gente possa cuidar dessas nossas células de uma forma melhorada. Nós vamos ler, até no nosso lar mesmo tem, falando a respeito algumas horas disso, né? De que a gente, para conseguir transmitir para o outro coisas boas, nós precisamos começar aonde? Em nós. Nós precisamos estar bem. André Luiz vai chegar lá no centro de regeneração, como é que é? Onde ele vai socorrer. Onde que é, Thelmo? Você lembra? É nas câmaras de retificação. André Luiz vai chegar lá nas câmaras de retificação querendo atuar como um médico da terra. Sendo que ele acabou de ser resgatado do umbral, sendo que ele ainda está em tratamento, né? Conseguem ver essa situação? A gente acha que, às vezes, a gente ocultando aquilo que nós estamos pensando, sentindo e fazendo,
e na frente dos outros mostrando uma outra coisa, que aquilo ali vai ser esquecido. Não vai ser irradiado. E não é assim. Nós estamos nos suicidando indiretamente. Porque o que vai contar é isso que eu estou escondendo está reverberando onde? Dentro do meu organismo, dentro do meu corpo, dentro do meu santuário. E eu não posso mais deixar com que isso atrapalhe a minha caminhada. Né? Eu não posso mais deixar com que os meus pensamentos me levem para questões difíceis, complicadas. Eu preciso começar a utilizar esses pensamentos complicados para sair dessa complicação. Aconteceu um fato curioso, e eu acho que comigo, e eu acho que a atitude que eu tive foi muito pertinente, sabe? Porque quando eu me vi fazendo aquilo que eu sempre fazia, eu falei assim, opa, peraí, não vou. Vou ficar aqui sentadinha, bonitinha, esperando né, as coisas se acalmarem, porque não é fugindo, não é saindo, não é correndo, não é assim que as coisas funcionam. E se eu estou dizendo que eu já me modifiquei em algumas coisas, ou se eu acredito que eu já modifiquei em algumas coisas, por que é que eu vou deixar a velha Vivian tomar conta de mim naquele momento de rompante? Não posso mais permitir. Não posso mais deixar com que as coisas que eu fazia outrora dominem o meu ser de agora, que já está, querendo ou não, um pouquinho mais esclarecido. Eu preciso atuar de uma maneira diferente. Eu preciso começar a modificar as minhas ações. E isso não é tranquilo, não é fácil, dói, machuca. Você vem, dá aquela sensação assim, nossa, mas que coisa, eu queria ir embora, queria sair daqui, desse momento, dá vontade de chorar, dá vontade de tudo. Mas aí, na hora que você se acerena, que você se acalma, que você senta, que você respira fundo, lembra que existe um pai, lembra que existe um irmão mais velho, lembra que seu anjo da guarda está ali com você, as coisas fluem. Começam a andar de uma maneira diferente. Começam a se mostrar de uma maneira diferente. Meninos, meninas, comentários sobre esse parágrafo. Eu achei esse parágrafo fantástico com relação a essas questões, né? Tanto da questão do suicídio, como também quando ele fala desses sanguinolentos, dessas pessoas sanguessugas. Nós não podemos mais nos permitir sermos assim. Só querer estar perto de pessoas que estão bem, justamente porque a gente anda o tempo inteiro na negatividade, para poder sugar essa energia boa das pessoas. A gente tem que começar a deixar a nossa luz brilhar. Cristo disse isso. Faça a vossa luz brilhar. Nós precisamos ser essa fonte de como é que fala? De energia para os outros. E quando ele fala dos empedernidos, né, que são os duros, os corações duros de pedra, né, os petrificados, nós também precisamos começar a pensar como eu estou agindo diante das situações. Ainda estou endurecida? Ainda estou, né, nesse processo de aconteceu alguma coisa, eu reajo da mesma maneira? Não posso mais. Não devo mais. Preciso fazer o movimento que outrora eu não faria. Não posso mais deixar o meu homem de ontem dominar o meu homem de hoje.
Porque o nosso objetivo é o que eu fiz ontem, fiz, aceito, assumo, mas o que eu posso fazer agora para corrigir aquilo que eu fiz ontem? Porque eu não posso mais reagir a situações. Lembra que nós falamos já disso, e eu nunca vou deixar de repetir? Nós precisamos ser como Jesus, agir diante das situações. A situação acontece, eu paro, reflito, oro, me conecto com o mais alto para depois eu ter uma ação melhorada, ao invés de simples reação. Quer falar alguma coisa, Fernando? Não, não, não. Não? Marcinho, mais alguma coisa? Não, no momento não. Você colocou muito bem colocado. Sônia? Não. Tá ótima a sua explicação. Que isso, Sônia, eu só escuto sua voz dessa maneira. Tá difícil. Ah, é? Por quê? Uai, você fica caladinha toda vez que você entra. Então, hoje você vai fazer a prece final para nós, não vai? Sim, posso fazer. Tá, só um minutinho, então. Como a gente tem feito essa troca, né, de pessoas e tudo mais, e hoje... Telmo, você tem alguma colocação? Esqueci, Telmo, desculpa, pode falar. Fique à vontade. Desse jeito, viu, gente? Esquece da gente, é caso sério. Só uma colocação com relação a essa questão do suicídio indireto, é que a gente vai fazendo algumas ações que não são boas, alimentares, de pensamento, de ações, e a gente vai gastando o nosso fluido energético. Nós vamos gastando ele. E aí ele vai acabando antes da hora, ele vai acabar antes da hora, pelo nosso uso indevido, e aquele prazo que a gente tinha para concluir a nossa tarefa, nós não vamos tê-lo completo. Então é interessante a gente lembrar disso, que por isso que se chama-se suicídio indireto. Você antecipa o momento de deixar o corpo físico. E aí vale, né, todas essas gamas que vocês comentaram aí de possibilidades de diminuir essa carga energética que a gente tem. E é bonito nas nossas obras, né, espírita, que lá fala que em alguns momentos a gente ganha até uma prorrogação frente às nossas ações cotidianas. Se a gente está melhorando, outrora eu fazia muito uso disso, fazia muito uso daquilo, e agora eu tomei consciência. E a espiritualidade vê, opa, ele está fazendo bem, ganha-se uma moratória. Para quê? Para poder continuar fazendo a sua luz brilhar, continuar ajudando os outros, porque a gente já superou aqueles, entre aspas, né, aquelas más inclinações. E isso é muito consolador para a gente, muito consolador. A gente ter essa percepção de que se nos envolvermos na fala, no pensamento, nas ações, a gente pode sim ter essa reposição, né, esse acréscimo de tempo para continuar trabalhando no bem. Obrigado, gente. Ótimo, muito bom, muito bem lembrado, né? Lembrando que esse suicídio indireto acontece exatamente dessa maneira, né? Essa perda, essa diluição dessa energia que a gente tem e que acaba levando a diminuir por conta exatamente dessa nossa desse nosso mau uso, tá? Meninos, meninas, para a semana que vem, a pesquisa será sobre espíritos zombeteiros, tá? E quem fará para nós, como ainda não foi feito, será a dona Gislene. Viu, dona Gislene?
Só porque a minha internet caiu? Não, castigo. pelo contrário, porque você ainda não fez. E a gente, desde a semana passada, estamos elegendo pessoas que ainda não fizeram, igual o Marcinho, não tinha feito ainda. Aí ele fez para hoje, né, Marcinho? Me ajuda aí. E, Sim, sim. pois é, se propôs, quer dizer, se propôs forçadamente, né? E aí, eu estou te dizendo, são 2 parágrafos em coisa pequena. Você viu que Marcinho trouxe aí uma coisa bem pequena sobre espíritos zombeteiros, porque o parágrafo vai falar bastante sobre isso, e aí a gente ter uma ideia mais clara sobre esse assunto. Pode ser, Gislene? Pode sim, Ah, com certeza. então ótimo, tá? Sônia, que está voltando agora, nós estamos com esse vamos dizer assim, com esse intento, né? Como o para casa não estava funcionando, porque eu chegava aqui e perguntava, ninguém respondia nada, né? Porque não tinha pensado nada. Aí a gente está pegando cada hora a respeito do próximo assunto, trazer um parágrafo ou 2, pequena coisa, só para a gente comentar, viu, Sônia? Só para você entender o que está acontecendo. É uma pequena pesquisa para que a gente se ambiente já no início do estudo, antes de começar, propriamente dito, com o estudo. Então, eu peço a você, minha amiga, que faça, então, a prece final para nós, para que a gente possa encerrar o estudo dessa noite. Gratidão a todos, viu? Um beijo no coração. Minha voz está um pouquinho ruim, né? Mas vamos lá. Agradecer, né, por esse momento de estudo, de aprendizado, por essa oportunidade de estarmos, né, de alguma forma, unidos. Pedir à espiritualidade que possa nos abençoar esse projeto, abençoar a Vívia, que traz com tanto carinho, né, com tanto amor e sabedoria. Agradecemos, Pai, pela oportunidade do hoje e de sempre. Que esteja conosco, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, meus amigos, meninos e meninas, então, com a vibração dessa prece, que possamos continuar em nossos lares, né, irradiando essas vibrações para que a gente leve para o resto da semana e até a próxima quarta-feira. Beijo no coração de todo mundo, até mais. Boa noite a vocês. Muito bem. Grande abraço. Grande abraço. Um abraço.